Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, dia 2/2/23. Uma data aí legal, né? 2/2/23. Temos uma palavra muito bacana para vocês. Claro que antes, né? Como sempre, eu lembro para vocês dos meus quadrinhos, tá? Todos os roteiros de cinema transformados em quadrinhos adultos de primeira qualidade, com grandes artistas que você lê, se diverte, se emociona, mas também aprende bastante, tá? Tem muita reflexão, muita informação. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde a gente aborda toda a questão da nova ordem mundial, sociedades secretas, transhumanismo, escatologia. Knock Me Out, aqui um romance que se passa no mundo do MMA, uma história incrível, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Quem gostou do Cobra Kai vai se amarrar. Tem trilha sonora lá no Spotify. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. A gente aborda tudo que o jovem hoje tem que enfrentar, como dependência química, né, abuso sexual, lacração, enfim. E, claro, né, com um viés sobrenatural também. Uma história muito legal. E comunhão, como enfrentar o mal face a face e não esmorecer, né? Mas vencer o mal com o bem. Aqui é uma história eletrizante, né? Que também, enfim, eu não quero dar spoiler, mas eu brinco que é o meu livro de Jó, né? Sobre resiliência humana, muito bacana. Então, esses 6 aqui você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, pessoal, né? É pelos links que estão aqui embaixo. Assim você também recebe com uma dedicatória, tá? Eu mesmo falo com vocês. Então é mandar no Instagram, pela página do Aurora HQ no Facebook ou pelo e-mail, tá bom? Muito bem. Também acabei de postar ontem um vídeo novo sobre o apanhado das últimas semanas. Está lá no Rumble e no Odyssey. Os links estão aqui embaixo para você assistir lá. E também o link do Subscribe Star para você se tornar um apoiador, uma apoiadora do canal. Tá bom? Muito obrigado aos apoiadores. Vamos lá. Olha só, pessoal. Interessante, né? Porque a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Essas duas escolhas que determinam, vamos dizer, a obediência do homem perante Deus, né? Determinam se o homem seria imortal, se o pecado ia entrar, né? Se a desconexão de Deus ia acontecer. Eles aparecem quantas vezes na Bíblia? Vamos ver, se você adivinha. Bom, obviamente primeiro em Gênesis, né? E depois a gente vai ouvir falar lá, né, em Apocalipse. Apocalipse aparece novamente. Árvore da vida, mas não é só aí, né? Pode parecer que ela desapareceu da história, né? A árvore da vida sumiu. Mas não, pessoal, ela permanece, né, como a cruz, tá? A árvore da vida, na verdade, ela aparece como a cruz disfarçada, que é o madeiro, onde, né, o Filho do Homem, Jesus Cristo, deu a sua vida. Então, realmente, né, ele encontrou a morte, porque qual era o castigo, né, do homem desobedecer a Deus? Era a morte. Então, Deus mesmo, né, toma o nosso castigo, né, em nosso lugar, ele se sacrifica por amor e ele vai para aquela árvore, né? A cruz é feita de madeira, é basicamente uma árvore, né? Tem essa mesma simbologia, né? E então, sim, né? A morte acontece, mas ele vai além da morte, né? Ele vai além da morte. Então, ele, né, de repente encontra ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e ele atravessa, ele chega na árvore da vida, né? Olha que sensacional, não é? Então, quando a gente confessa a Jesus, a gente também passa por esse processo de morte, porque para o ego, né? Para morte para o mundo, morte para as coisas velhas, né? Morte para a morte, na verdade. É consumado isso. E aí a gente, através de Jesus Cristo, a gente encontra a árvore da vida, né? A ressurreição, a vida eterna, não é? Então a gente participa do fruto da árvore da vida quando você comunga com Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida, não é? Então, muitas vezes, né, Jesus falou, olha, quem quiser, né, vir me seguir, né, que tome a sua cruz, né? Então, a gente aqui, ainda durante a nossa vida, a gente tem uma árvore para levar, né? A gente tem
Uma cruz que é o quê? É intrínseco ao estar vivo aqui na Terra, essa dificuldade que com ele o fardo fica leve, né? O jugo fica suave. E o jugo, interessante que também era feito de madeira, né? Mas enfim, qual que é a diferença que ele dá pra gente, né? Os vários ensinamentos, então, por exemplo, né, em vez do homem natural odiar o inimigo, ele fala, não, ame o seu inimigo, né? Em vez do homem natural que não perdoava, ele falava, não, você tem que perdoar, não é? Você tem que receber essa, né, por exemplo, se sacrificar, abrir mão, né, abdicar. Então, uma série de coisas que ele ensina, né? É melhor a gente ser humilhado, né? Se humilhar, porque aí Deus nos exalta no momento, em vez da gente buscar se exaltar como, né, na sociedade, o homem natural, ele quer se exaltar por si só. Então, de certa forma, Jesus veio dar uma série de ensinamentos que corrigem a queda, né? Corrigem o processo do pecado da queda, né? Então, quando a gente está andando com ele e está recebendo, né, o Espírito Santo, está lendo a palavra, é o processo, né, de transformação. O nosso espírito ele é salvo quando você confessa Jesus, mas enfim, para o resto da vida a gente vai estar nesse processo de transformação, né? A nossa mente está sendo transformada pela palavra, né? E a vida vai vencendo a morte, né? Apesar de você falar, poxa, mas a gente vai morrer, na verdade a gente vai fazer uma transição desse corpo aqui, né, para um outro corpo que é um corpo glorificado. Então, na verdade, a gente só vai passar por uma transformação, não é? Como uma larva passa ali por uma metamorfose no casulo e depois ela sai como uma borboleta ali, capaz de voar, não é? Muda, vamos dizer, o estado de ser, né? De um ser ligado à terra, terreno, para um ser que consegue voar, né? Então, assim, não adianta, né? Para a gente desfrutar da árvore da vida, a gente tem que morrer para o ego, a gente tem que morrer para nós mesmos. E né, conforme outro versículo diz, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Esse que é o grande segredo, né? Quando a gente confia em Deus, quando a gente tem um relacionamento com fé, sabendo que não tem problema, eu vou abrir mão dessas coisas, né? Eu vou morrer para essas coisas, sabendo que Deus tem algo muito melhor, incomparavelmente melhor, né? Então, quando a gente, de certa forma, perde a nossa vida, né? Essa vida aqui carnal, aí sim a gente acha a nossa vida espiritual, não é? Então, não se engane, né? Tá aqui, tem a cruz que é inerente, às vezes ela pode parecer difícil, né? Mas toda vez que a gente vai em direção à cruz, né, a gente tem a nossa vida renovada, né? A gente pode desfrutar do amor de Jesus, dos frutos do Espírito, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim, né? Então, esse chamado, né, para a gente ir em direção à cruz é um chamado irresistível, né? É um chamado eterno que todo homem, toda mulher, todo filho de Deus deve ouvir e deve ir em direção, não é? Abrir mão dessa vida carnal, né, que leva à morte, para sermos revestidos, não é, pela vida, né, por Jesus, pelo sangue de Jesus, né, revestidos pelo Espírito Santo, pela santidade. Então, nossa missão de hoje já que você, né, creio que se eu estou falando com alguém que já é cristão, que já entregou a sua vida, já fez esse processo de ir para a cruz, né, e também morrer com Cristo para ser ressuscitado espiritualmente com Ele, né? Então agora a gente tem que ser um doador desses frutos, né, para os outros. A gente tem que transmitir esses frutos, o fruto de amor, o fruto de perdão, né, o Evangelho. Então, não vamos compartilhar esses frutos, né, sem esperar nada em troca, né? A nossa recompensa já está em Cristo, né? Já está em Deus. A nossa recompensa já é, né, termos esse relacionamento com Ele, né?
E eu vou deixar um versículo para vocês que é Gálatas 5:22, leiam em casa. E você que de repente está vendo esse vídeo e ainda não tomou essa decisão, não fez essa decisão de, não é, ir em direção da cruz, né? Você pode ficar com medo, nossa, né, a cruz parece uma coisa terrível, né? Eu vou ter que abrir mão de coisas, mas pensa bem, são coisas que estão te fazendo mal, que na verdade só te seguram, né? São âncoras, na verdade, né? Que estão te aprisionando, são correntes, não é nada bom. Então o que você tem mais é que, né, se desfazer disso, né, abrir mão disso. E quando você dá esse passo de fé, né, quando você morre para essa autoimagem negativa que você tinha antigamente, para esse homem, né, essa mulher carnal, né, preso em vícios, preso em amargura, preso em ódio, em falta de perdão. Quando você abre mão disso, né, você deixa com que a vida, né, de Jesus entre no teu coração, o Espírito Santo de Deus venha, né, entrar no seu coração e venha renovar todas as coisas, né, e venha ser o centro da sua vida, para começar a te dirigir agora para uma vida de, né, abundância, de paz, de graça, de amor, de perdão, de direção espiritual, né, clareza, sabedoria. Aí, né, a vida muda, né? É exatamente, você começa aqui já, né, a viver a preparação para a eternidade, né? A tua vida está já selada, você tem uma segurança, uma garantia que, né, o teu destino é certo, amém? Tá, né, sempre em constante comunhão com Deus, numa comunhão, né, num relacionamento de amor com Deus, amém? Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo, porque essa é uma decisão pessoal que você tem que fazer, mas eu vou te conduzir na oração, tá? Mas o que você precisa falar é crer no seu coração e falar, não, eu quero isso, né? Eu me disponho a isso, então eu vou confessar com a minha boca esse desejo do meu coração, né? Essa decisão do meu coração, eu vou externalizar, né? Eu vou botar para fora, né? Para que o mundo espiritual, né, testemunhe a minha decisão interna, amém? Vamos fazer essa oração, então coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje a Tua palavra entrou na minha vida. A Tua palavra me dá fé para crer em Ti, Senhor, para crer no sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, o sacrifício que hoje me dá vida, Pai. Eu recebo esse sacrifício, eu aceito esse sacrifício, Pai. E eu, Pai, me entrego junto com esse sacrifício. Eu também quero morrer para o velho homem, para o passado, para as obras da carne, Senhor, que levavam à destruição e à morte, para tudo aquilo que me conduzia para longe de Ti. Eu me arrependo disso, Pai. Eu me arrependo, Pai, de toda raiva, de todo rancor, de toda a falta de domínio próprio, de toda, Senhor, de toda a má escolha que eu fiz, que eu me deixei ser levado, oh, Senhor, por vícios, por drogas, Pai, por uma vida sexual ilícita, Pai, por lascívia, por luxúria, por ganância, por orgulho, por raiva. Eu peço a Ti perdão, Pai, por tudo isso, Senhor. Eu peço que Tu venha hoje me lavar e me purificar e me dar um novo Espírito, o Teu Espírito Santo. Eu abro o meu coração e eu Te convido, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim, seja entronizado na minha vida. Tu é o meu Deus, Tu é o meu Senhor. Tu é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu Te louvo, Pai. Eu saio do trono da minha vida, do trono da direção, e eu dou o lugar a Ti, Senhor, para que Tu venha me conduzir a cada dia, a cada passo, Senhor, a cada escolha, a cada decisão. Eu peço sabedoria do alto, Pai, sabedoria que Tu diz que dá a quem pede, Senhor. Tu dá liberalmente. Então eu peço a Ti, Senhor, sabedoria espiritual, para a partir de hoje, a cada dia, Senhor, cada decisão, cada escolha, cada passo, Senhor, Tu venha me dirigir para que eu cumpra o Teu propósito aqui na terra, o Teu propósito para a minha vida. Eu peço que Tu venha revelar a mim, Senhor, qual que é o Teu propósito, o Teu querer, para que seja feito aqui na terra, na minha vida, como é no céu, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, Pai. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida do Cordeiro e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, a partir de hoje, para sempre, para todo sempre, eternamente. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, pela Tua obra na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração, a Bíblia garante que você é
uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então você agora é um recém-nascido espiritual, amém? Tudo aquilo que te acusava na tua consciência, os pecados, os erros, e tudo isso foi lançado no mar do esquecimento. Deus já não se lembra mais. Ele te perdoa, ele te chama de filho amado, filha amada, né? Ele te dá um anel, ele te veste com uma capa, né? Na verdade, com o sangue do Cordeiro que te purifica de todo pecado. Então, vestes novas, vestes puras, né? Purificadas. Então, agora você precisa o quê? Ter uma Bíblia, compra uma Bíblia, começa a ler, né? Para você se edificar, se alimentar espiritualmente, conhecer quem é Deus, qual que é o propósito dele para as nossas vidas, né? Qual que é a história do ser humano aqui na Terra. E para você ter uma disciplina de leitura diária, né, de oração também, para você estar todo dia, né, falando com Deus, né, comungando com Deus em comunhão. E também você precisa estar numa igreja, né, estar inserido no corpo de Cristo, estar sendo discipulado, estar com pessoas que vão te acompanhar nessa caminhada, teus irmãos mais velhos que vão te ajudar, né, que vão te amar, né, no amor de Cristo, amém? Mas cuidado, pessoal, infelizmente hoje tem igrejas falsas, né? Igreja que se passa por cristã, mas, né, que ali é um centro de doutrinação da esquerda, LXTPO, né, de ideologia de gênero, nada disso é bíblico, pessoal. Então, cuidado, né? Não adianta se passar, né, ter, sabe, aparência, mas não ter a essência bíblica, né? Então, isso eu acho que já é mais fácil de reconhecer, então, né, nem vá visitar, nem vá conhecer. Agora, tem algumas que são mais sutis, na verdade, que aí já tem mais tempo, que são seitas, que, né, não pregam realmente o que a Bíblia diz, principalmente sobre a questão da divindade e da humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus e 100% homem, ele, né, é o Filho de Deus e o Filho do homem ao mesmo tempo. Então, quem nega isso, pessoal, está num erro teológico muito sério, tá? Não é uma coisa... Por quê? Porque isso invalida o sacrifício de Jesus na cruz. Quer dizer, como se pudesse invalidar, né? Mas é uma base falsa, né? Uma construção falsa. Então, sempre pergunte quando você visitar uma igreja, né? Se você estiver procurando a igreja para você, né, permanecer e criar raízes e virar membro, enfim. Pergunte antes, né? Fala, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se falarem, não é bem assim e tal, então já agradeça, né? E aí vá buscar uma igreja onde a sã doutrina é pregada, né? A Bíblia é pregada realmente na sua integridade, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe, né? Desejo a vocês todos um excelente final de semana. Lembre novamente dos livros, tá? Entre em contato. Aqui os canais estão aí embaixo, né? Os links, é muito fácil e vai ser muito prazer, né? Um prazer falar com vocês, e esse material eu recomendo tranquilamente, que com certeza vai ser muito legal, muito divertido e muito instrutivo também, tá bom? Deus abençoe, até segunda-feira, tchau!